as novas regras da Lei de Incentivo à Cultura. Se a vida vai depressa, com pressa ainda mais, eu tô pegando leve. Olá, boa noite, eu sou a Adriana Couto. A cultura brasileira vai precisar de uma reinvenção para conseguir manter muitos projetos de pé. O governo federal anunciou mudanças na Lei de Incentivo Federal, conhecida como Lei Rouanet, uma fonte fundamental para conseguir recursos através de renúncia fiscal de empresas e pessoas físicas. O meio artístico reagiu na internet. A cantora Daniela Mercury publicou no Instagram que as leis de incentivo não são esmolas e os ataques à cultura e aos artistas estão destruindo um grande bem da sociedade. Em resposta a uma mensagem que defendia o fim da Lei Rouanet, criticando os filmes da Ingrid Guimarães, a atriz esclareceu que a lei não beneficia filmes. A cantora Zélia Duncan disse que escolheu as armas, arte apontada para o coração, e mandou um viva para o cinema brasileiro. Para o governo federal, a concentração de recursos, por isso a redução do valor máximo de cada projeto. Que antes estavam no valor de 60 milhões de reais, agora terão um limite de R$1 milhão. Também reduzimos o valor máximo por empresa proponente. Se antes uma empresa podia propor vários projetos, até o limite de 60 milhões, a partir de agora só vai poder chegar a 10 milhões na soma de todas as propostas aprovadas num ano. É um duro golpe para uma série de iniciativas que geram muitos empregos e impostos. Por exemplo, os grandes musicais. O teatro musical brasileiro nos últimos 6 anos cresceu 182%. Há uma grande geração de emprego graças ao teatro musical, mas ele só funciona com a Lei Rouanet. Se nós tivermos esse teto limitando a Lei Rouanet, os teatros musicais vão ser extinguidos, porque é inviável a concepção de um espetáculo que emprega em média 200 pessoas com R$1 milhão. O Metrópolis debateu as propostas de mudanças há pouco mais de uma semana. Eu vi o presidente dizendo isso. O artista, imagina se eu lhe dou R$1 milhão para você fazer um show e lançar um CD. Não é bom o suficiente? É bom o suficiente. Mas não é assim, Mas é que acontece o seguinte, para cima de R$1 milhão, eu garanto para vocês, no ano de 2018 não tem um projeto de artista. Não. Nenhum. Sim. E, por outro lado, já existe dentro da legislação uma limitação de que cachê para artista, seja ele quem for, o mocinho do acordeon ou Caetano Veloso, não poderá ser maior do que R$45 mil. E acaba dando uma visibilidade por conta de quem é este artista, que acaba deformando a possibilidade das pessoas entenderem, de fato, como é, pelo território nacional, que se coloca a produção cultural. Porque não é verdade. Claro. E acho que tem uma coisa importante também para se dizer, que assim, também, se um artista pegar dinheiro de incentivo fiscal, também não é complicado, também não tem problema, porque colocar o Caetano Veloso no Parque Ibirapuera para todo mundo assistir é democratização de acesso. E as pessoas têm o direito de assistir. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, também anunciou exceções ao novo teto. É importante dizer que ficam fora da nova regra os projetos de restauração de patrimônio tombado, construção de teatros e cinemas em cidades pequenas e planos anuais de entidades sem fins lucrativos, como museus e orquestras. Eventos importantes da nossa cultura, como festas populares, o Festival Amazonas de Ópera, o Natal Luz, o Festival Folclórico de Parintins, feiras de livros, por exemplo, também terão um tratamento especial. Outra contrapartida, o maior número de ingressos gratuitos, que hoje é de 30%, mas apenas 10% com destinação social. Os outros 20% ficavam para ações promocionais ou de patrocinadores. Por isso, quem usar os recursos da Lei de Incentivo à Cultura vai precisar oferecer de 20% a 40% dos ingressos de graça. A distribuição será feita para as famílias de baixa renda.
Como tudo isso será feito? Como será fiscalizado? Ainda falta esclarecer tanta coisa, né? A instrução normativa com as novas regras deve ser publicada amanhã no Diário Oficial. É importante lembrar também que são as empresas e as pessoas físicas que decidem investir ou não em um projeto, o que fragiliza um controle do governo sobre a destinação dos recursos. O orçamento da cultura, que poderia garantir ainda mais programas sem nenhum dedo da iniciativa privada, só diminui. À espera da publicação da nova regra, o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão, disse que só então vai analisar com rigor e se pronunciar. Já o secretário de Cultura do município de São Paulo, Alei Cef, lamentou que as mudanças desconsiderem dados de impacto econômico e geração de empregos. Com isso, quem perde é toda a cadeia da economia criativa nacional, que poderia ser apoiada como alternativa de desenvolvimento. Ufa, não é só. O audiovisual também passa por um momento de grande apreensão. O setor sofre com a suspensão dos repasses da Ancine, Agência Nacional do Cinema Brasileiro, para a produção de filmes e séries, inclusive aquelas já em andamento. É consequência da decisão do Tribunal de Contas da União, que apontou falhas na prestação de contas do Fundo Setorial do Audiovisual. A cineasta Gabriela Amaral e o ator Júlio Machado, que ainda bem já terminaram o longa A Sombra do Pai, conversaram com o Cunha Júnior sobre a decisão. É uma pena que isso aconteça, né? Depois de tanta coisa que a gente tem para colher, né? De filmes entrando agora, tem 4 filmes brasileiros entrando em Cannes, tem toda uma geração que está comigo, né? De cineastas que cresceram nos últimos anos de uma forma linda. E, enfim, eu vejo muita revolta, embora eu não esteja demonstrando aqui, mas quando eu ouvi a notícia, me veio revolta, me veio uma sensação de silenciamento, uma sensação de acabar com uma festa que estava começando, sabe? Uma celebração do humano que estava começando. Então, é com muito pesar que eu vejo isso. Uma celebração reconhecida, né, internacionalmente. A presença dos filmes nos festivais internacionais são um reconhecimento dessa produção. E eu acho muito perverso que esse viés ideológico, que é o de calar os lugares onde o pensamento crítico pode se desenvolver, usar o discurso de que o governo não deve regular, que o mercado tem que ser independente. Eu acho isso muito perverso, porque sabemos que tem um fundo ideológico que é o de calar, que é o de censurar, né? Que é o de ceifar. O de ceifar. Uma produção de identidade, de autorreflexão, como a Gabriela lembrou. O Tribunal de Contas da União determinou que a agência suspendesse as atividades até que comprovasse a capacidade de analisar os contratos. Segundo a Ancine, a paralisação é para garantir a segurança jurídica dos servidores, já que vários pontos do acórdão do TCU estão sujeitos à interpretação. Não há prazo para o retorno. Enquanto isso, o audiovisual brasileiro fica à espera. Quer uma boa notícia? Então toma, finalmente. Vamos até a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, que tem nova programação. A diretora Josélia Aguiar, que tomou posse há pouco menos de 2 meses, quer reconectar a biblioteca com a arte literária, mas sem perder as conquistas nas áreas das artes visuais. Para isso, inaugurou o Sarausódromo e a exposição Pioneiras. Já era escritora e sabia o que queria. Assim chegava a Pauliceia, se dirigia com seus textos e sua voz, célebre a casa Rua Lopes Chaves, na Barra Funda, e bate à porta do escritor Mário de Andrade. O sarau de hoje tem essa ideia também de homenagear uma grande mulher, uma grande poeta, que é a Ruth Guimarães, né? A Ruth Guimarães, que escreveu um romance que naquele momento foi bem saudado, né, nos anos 40, que é o Água Funda, ela era muito próxima do Mário de Andrade, né? Então ela tem no Mário de Andrade uma peça de padrinho literário dela. E o interessante, uma mulher negra, intelectual, que trabalhou muito em jornal, como cronista e também fazendo traduções, é grande tradutora. Então ela teve uma vida de muito destaque naquele momento, né, com todas as dificuldades que eram para ela, né? Então a gente teve essa ideia, o sarau, ele também com essa conexão com o que acontece na periferia de São Paulo, com os slams, com os saraus da periferia. Vamos pensar numa pioneira, né? Ela pesquisava literatura oral e aí a gente vai começar uma linha aí, né? Quer dizer, porque as outras 2
grandes autoras presentes, a Conceição Evaristo e a Roberta Estrela Dalva, são dois grandes nomes também relacionados à oralidade e literatura. Uma honra estar aqui hoje, né, abrindo esse espaço, reinaugurando um espaço que ficou fechado e é maravilhoso, e vai ser um espaço que vai ser usado para a literatura oral, performática, né, que é uma área que eu gosto bastante, e com a Conceição Evaristo. Água não era preciso, água dá à toa por aí, brota do chão, e nenhum filho de Deus nega água a quem tem sede. Água Funda foi publicado em 1946 e Ruth Guimarães tornou-se a primeira escritora negra brasileira a ter projeção nacional. Também tem uma exposição que acabou de ser aberta, né, aqui. Sim, a gente começou, foi o primeiro momento aqui, desde que eu assumi, foi o Pioneiras, é uma exposição com um acervo de obras de raridades, né, da biblioteca, com autoras mulheres do século XVIII ao começo do século XX. Né, são 51 volumes de 46 autoras, né, diferentes, né, e são incríveis as histórias delas, né, algumas, de fato, tiveram sucesso no momento em que elas aconteceram e depois foram esquecidas nos livros que registraram a história da literatura. Você está à frente agora da biblioteca mais importante da cidade, a Mário de Andrade, e a gente quer saber o que é que a gente tem aqui em curso nesse espaço. Bom, a ideia é fazer com que a biblioteca se reconecte com a literatura, né? A gente vai continuar tendo programação de teatro, cinema, de artes visuais, como sempre teve, mas vai aumentar bastante a quantidade de coisas, de manifestações de literatura acontecendo aqui. Então, esse Sarausódromo, onde a gente está, que está sendo inaugurado, ele é um marco, é um símbolo disso, né? Dessa reconexão com a literatura e também com toda a cidade, né? Eu acho que dessa vez a gente está com uma vontade muito grande de ter mais gente, de ter mais coisas acontecendo, né?